Bom dia, bom dia. Vamos aqui para o nosso terceiro dia de encontro, para esse bate-papo que tem ficado cada dia melhor, cada vez melhor. Eu estou me sentindo muito bem e estou muito feliz por estar aqui nesse momento, trazendo reflexões para todas as pessoas que estão entrando na live, que estão assistindo depois, que estão partilhando. É muito bom. Eu tenho recebido muitas mensagens de parabenização por esse movimento, porque quem me conhece sabe o quanto que eu amo fazer o que eu faço e o quanto é prazeroso para mim também estar trazendo esse despertar, trazer para as pessoas esse conhecimento que vai fazer com que elas possam criar novas informações sobre elas, criar novos padrões, para que de hoje por diante elas possam cada vez mais trazer para elas a conscientização do seu alto valor, da necessidade de se amar, de se gostar, de cuidar de si. Então, para quem está chegando agora no meu canal aqui do Instagram, eu sou a Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, e eu comecei esse trabalho no final de 2019, na verdade eu comecei com a minha jornada, e após buscar ferramentas, porque às vezes eu também estava passando por esse momento desafiador na vida adulta, como você hoje pode estar passando, né? Você pode estar passando por várias situações, vários desafios na sua vida, e eu também comecei assim. Eu comecei por passar por desafios e decidi dar um basta, porque eu já não queria mais continuar sobrevivendo daquela forma. Então, essa é a proposta aqui do nosso trabalho, e eu criei essa jornada para trazer para você consciência que você precisa voltar para a sua casa, ou seja, para sua verdadeira essência, seu eu interior. Porque a vida só faz sentido quando você começa a perceber qual é o seu valor, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, o que faz o seu coração ficar quentinho, qual é o movimento que você também faz na vida, porque quando a gente coloca amor, tudo transforma, tudo modifica. Mas primeiro, nós temos que entender qual é o caminho que agora eu preciso fazer para que eu possa voltar a me amar. Então, é essa a proposta aqui dos nossos encontros. Eu espero que você possa tirar muito proveito desse conteúdo, porque eu estou fazendo o meu melhor, eu estou doando o meu melhor para a sua contribuição. Então, vamos lá. Na primeira live, eu trouxe justamente o porquê que o nosso projeto chama a Jornada de Volta para Casa. Tem esse nome porque na vida, nós quando viemos, né, para essa dimensão, viver essa experiência, nós chegamos em uma família. E aí o que acontece? Na família, e eu mostrei também quando é que a gente começa a ter ali as primeiras percepções sobre nós, a criança ela vai receber uma programação. É a programação que o pai vai dar, a programação que a mãe vai dar, através das informações, das interações, ela vai começar a fazer essa absorção dessas informações. E aí, nesse primeiro momento, ela pode ter se sentido abandonada, sozinha, rejeitada, pode ter vivido contextos familiares que trouxe muita dor para ela, né? Ela sentiu muito essa falta, tem uma falta muito grande, se sentiu abandonada. Então, através dessas percepções, essa criança ela começou também a pensar sobre o que ela era. E isso vieram os rótulos. Então, ela também começa a criar rótulos para ela, assim como ela também. No ambiente, ela pode receber esses rótulos. Na escola, na família, você é burra, você não é capaz, você não é o suficiente, você é feia. Todos esses contextos, e ela vai criando essa percepção sobre ela. Ela vai criando essa programação sobre ela. Na segunda live, nós também falamos que, através dessa programação, desse autoconceito negativo que essa mulher começou a desenvolver na infância e hoje pode estar na vida adulta dela, ela começa também a olhar para ela perante os desafios que ela apresenta hoje na vida adulta. E um desses desafios pode ser uma separação. Então, para ela, é muito pesado, é uma dor extrema carregar o peso da separação sozinha. Por quê? Porque ela ainda está se identificando com uma criança ferida lá atrás. Então, ela pode achar que se ela tivesse suportado um pouco mais,
poderia ter dado certo. Então ela pode sentir culpa, ela pode sentir arrependimento, ela pode pensar que ela não é capaz, que ela não dá conta sozinha, que se de repente ela tivesse ficado naquele relacionamento ou lutado mais por aquele relacionamento, as coisas poderiam ser diferentes, as coisas poderiam dar certo, o filho poderia estar com o pai ou estar com a mãe, ou seja, como ela aprendeu a sempre receber de fora e ficar com as informações do externo que vinha para ela, ela também continua olhando para o externo, mesmo que seja em um contexto que está fazendo mal para ela. Ela ainda acredita que ela tem que se sufocar para fazer bem para o outro, ou para o filho, ou para o marido, ou para a esposa, ou para a família. Veja só, para onde está o olhar dessa mulher? O olhar dela não está para ela, o olhar dela está sempre para satisfazer as necessidades, as expectativas desse externo, e não dela mesma. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai percebendo por que as coisas acontecem dessa forma, né? E ontem eu estava falando com algumas pessoas e é muito interessante porque a gente vai crescendo, vai passando pela vida e vai fazendo sempre o mesmo movimento. Porque em todo momento, e essa mulher hoje, ela pode estar vivendo uma situação de autoabandono, por quê? Porque ela aprendeu o tempo todo que ela precisa sempre fazer algo para ser amada. Ela precisa sempre fazer algo para ser vista. Por quê? Nós fomos educados e criados para sempre atender o externo. Fazer tudo no movimento de ser reconhecida pelo externo, de receber validação, de receber reconhecimento do externo. E não aprendemos a olhar para as nossas emoções, para aquilo que nós sentimos, para ficar com aquilo que nós sentimos e compreender por que nós sentimos aquilo. O que você está sentindo no momento. Ou seja, nós não aprendemos a criar conexão com o nosso corpo, com o nosso sentir, com as nossas emoções. Nós não aprendemos nem a dar nome àquilo que nós sentimos. Então, ela vai fazendo todo esse movimento para fora. E hoje, por ainda estar na consciência, estar nesse mecanismo automático de dar resposta para o externo, essa mulher pode estar vivendo o quê? Um autoabandono. E vamos entender qual é o conceito de autoabandono. Quando você era pequena, em algum contexto da sua vida, de repente você precisou e gostaria que o seu pai estivesse, ou sua mãe estivesse, ou um adulto estivesse para te orientar, para te proteger, para cuidar de você, e você se sentiu o quê? Abandonada. Aí você olha e fala, o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, né? Tá sempre projetando fora. Só que hoje você é uma mulher adulta, quando você negligencia as suas emoções, negligencia o seu autocuidado, você está fazendo o quê? Um autoabandono. Porque agora não vai ser mais o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua esposa, que tem essa responsabilidade de olhar para você. Então, por isso é que é preciso entender qual é a origem, para que esse conhecimento seja um GPS na sua vida. E essa é a proposta do meu trabalho, é trazer a informação para que você que se pegou outros atalhos, outros caminhos, está se desconectando de você a tal ponto que você precisa agora de um GPS para você voltar. Para você voltar para casa, a casa onde? O seu interior. Porque você foi pegando atalhos, achando que era assim que fazia, ou pedindo informações para pessoas que não conheciam qual era o caminho. E aí você foi indo, só que agora você pode estar cansada, só que você ainda não entendeu aonde está a origem. E você sozinha, e pelas informações que você já pediu, já solicitou pelo caminho, você não está conseguindo fazer essa volta para casa, para a sua casa interior. E é por isso que você precisa desse conhecimento. Para que você perceba que olhar para fora, fazer todo o movimento para fora, vai continuar te afastando cada vez mais de você. E aí você pode ganhar títulos de mulher fortuna, de mulher guerreira, de mulher que faz tudo. E você pode até achar que isso é um troféu muito grande, é uma valorização muito grande. Só que com certeza, quando você faz esse movimento para ser vista dessa forma, você está se carregando cada vez menos. Por quê? Porque você está praticando um autoabandono ativo, bem ativo.
Você negligencia suas necessidades básicas. Quais são as suas necessidades básicas? Se alimentar bem, beber água é uma necessidade básica, da mais básica possível, mas que às vezes você não faz, você não se preocupa com isso. Dormir as horas de sono que o seu corpo precisa. Sentir o que o seu corpo está sentindo, o que você está sentindo, saber dar nome para aquilo, para essa emoção, saber esperar o tempo para que essa emoção passe. Isso tudo, quando você não está praticando dessa forma, você está se auto-abandonando. Estar em ambientes que de repente não te faz bem, não te faz feliz. O auto-abandono ele é físico, emocional e social. Então você pode estar fazendo, nessas 3 esferas, você pode estar fazendo isso. Emocional, quando eu não respeito quem eu sou. Físico, quando eu não respeito as minhas necessidades. Emocional, quando eu tento fingir que nada está acontecendo. E eu quero sorrir, eu acho que está tudo bem, eu coloco um sorriso amarelo no rosto para fingir que está tudo bem, mas não está tudo bem. Por quê? Quando eu olho para fora, pelo julgamento externo, se eu chorar, eu estou fazendo drama. Ou se eu falar, eu sou mimizenta. Ou então eu sou frágil demais, tudo eu questiono, eu sou frágil demais, eu sou fraca. Então eu não quero que o externo tenha esse julgamento sobre mim, porque isso não é bem visto aos olhos das pessoas. Veja, olha onde que ainda está o seu olhar. O seu olhar está no externo. Você ainda está dependendo da validação externa para que você se valorize. Se o outro achar que eu sou fortuna, tá tudo bem. Se o outro achar que eu dou conta de tudo, eu sou bem vista. E isso a gente vai carregando essa programação por toda a nossa vida, no trabalho, nos relacionamentos com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos afetivos, amorosos. A gente vai fazendo todo esse movimento. E vai se desconectando cada vez mais de nós, da nossa essência. Do nosso sentir, que é uma das principais características que nós mulheres precisamos ter e deixar ser livre, é o sentir. Porque quando você sente, você está olhando para você, você está respeitando o seu corpo, você está respeitando os seus limites, mas é o sentir natural, verdadeiro. Não é sentir para aparecer, é sentir para ser você. Então, eu quero que você reflita se você está cuidando de você, se você está colocando limites nas suas relações, quando você, de repente, não quer acordar cedo ou não quer acordar na hora que você não quer, quando você respeita o seu descanso e acha que você é merecedora de um tempo de descanso, ou quando você diz não. Às vezes, até para os nossos filhos, nós precisamos colocar também limites nessa relação. Quando você olha para você, você tem dado esse tempo de olhar para você? O que você faz no seu dia a dia? Quando você começa o seu dia, qual é o primeiro movimento de autocuidado que você tem com você? E se você não está tendo, você precisa começar o quanto antes a desenvolver pequenas atitudes, pequenas ações. Quando uma amiga vem falar conosco que está com algum problema, o que você faz? Você para tudo para atender a necessidade daquela amiga, daquele amigo, de um familiar. Pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço é assim. E eu também já fui assim. Só que quando é você que precisa ter um pouco de compaixão, de sensibilidade com você, você não olha dessa forma. Você acha que tem que sempre esperar mais um pouco. E por isso que cada vez mais os números, né, sobre as doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade e muitas outras
muitos outros problemas de saúde, estão ficando cada vez mais evidentes. Mas por quê? O problema não é a doença. A doença, ela só é um despertar, ela só é um alarme. É um alarme para que você olhe que algo não está bem. O nosso corpo tem de uma inteligência perfeita. Então, quando aparece um sintoma, quando o seu corpo traz um sintoma para você, uma dor de cabeça, uma insônia, uma ansiedade, uma depressão, dores pelo corpo, ele está fazendo uma denúncia. E possivelmente essa denúncia é que o seu emocional não está bem. E aí, por que o seu emocional não está bem? Veja que é uma coisa que liga com a outra, que liga com a outra, que liga com a outra. Os pontos, eles estão todos conectados. Não há separação. E quando nós entendemos isso, a interligação de tudo, que nós estamos todos ligados e conectados, a gente começa a expandir a nossa consciência para olhar para o essencial. E temos que ficar atentos porque aí fora a intenção não é essa. A intenção é que você fique cada vez mais distraído. A distração, ela nos traz isso. Ela traz essa desconexão de nós mesmos. Por quê? Você fica meio que anestesiado para você não sentir. Que é uma das principais características que nós temos e que nós muitas vezes não valorizamos e não utilizamos, que é o sentir. Sentir te faz estar presente no agora, te faz estar consciente do seu bem-estar, ou da sua dor, ou do seu mal-estar, do seu estado de resposta. O sentir te faz estar presente. E aí, se você não estar presente, você pode estar no automático. E esse automático, ele pode estar trazendo diversos comportamentos que não estão te favorecendo. E um desses comportamentos pode ser o autoabandono. Veja como que uma coisa vai puxando por outra. É uma interligação. Está tudo interligado, está tudo conectado. E aí, quando você decide tomar consciência e falar, não, a partir de hoje eu vou me observar, eu vou fazer um compromisso de ter cuidado comigo. Pode ser num dia, pode começar devagar. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Vou para academia, vou correr, vou beber 3 litros de água, vou comer só frutas vegetais. Não precisa, calma. Se você não passou uma jornada inteira sem ter esse olhar amoroso para você, se você não começar de forma gradativa, não vai ser sustentável. Você vai fazer por um período curto, de 1 semana no máximo, e depois você vai voltar a ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque a programação que você recebeu e que ainda está ativa, a configuração que está na sua mente, é que você não é importante, que você tem que fazer tudo para ser amada, que você tem que fazer tudo para ser vista, que mulher que dá conta de tudo é que é mulher boa, que é mulher forte, que homens gostam de mulheres fortes, que fazem tudo, que resolvem tudo. Então, existem várias programações, várias configurações que te fazem agir como você está agindo hoje. E você só vai conseguir começar a fazer um caminho diferente, gradativamente, e isso se tornará sustentável, se você fizer de forma gradativa. A ciência explica que para você começar um novo hábito e esse novo hábito se tornar automático na sua vida, você precisa repeti-lo 21 dias. Para que depois ele entre na sua programação automática e você já não precisa mais ficar pensando, aquilo já não custa mais para você. Você consegue fazer com leveza. Então, você precisa, se você nunca fez, você precisa começar a desenvolver esse hábito de 21 dias para você cuidar de você com leveza. Então, por exemplo, você pode começar fazendo um pequeno exercício. O que é importante para você?
O que você quer começar a fazer por você, para o seu autocuidado, que você ainda não faz? Você se alimenta bem, você bebe água, você dorme, você descansa. No seu final de semana, você faz alguma coisa por você. Se você trabalha durante a semana, tem uma vida mais corrida durante a semana. Qual é o tempo que você tira para descanso? Para fazer algo por você e que você goste? De repente, pode ser por aí. Você pode começar a estabelecer uma pequena tarefa, um pequeno compromisso e fazer esse pequeno compromisso por 21 dias. E aí você já está trazendo mais consciência. Você já começa a perceber que você é importante. E depois também você pode analisar como que você se sentiu após esses 21 dias que você fez um compromisso com você, que ia fazer tal coisa, e você se comprometeu e você concluiu. Como que você se sentiu? Será que você se validou por isso? Será que você reconheceu que, uau, fantástico! Como eu sou capaz! Ai, como isso me faz bem! Como eu sou merecedora de receber isso. E aí você vai começar a voltar para casa. Que é voltar para a sua essência, olhar para a sua criança interior, que ela ainda está tão assustada com tudo que ela viveu, com tudo que ela ouviu, com tudo que ela percebeu, com tudo que ela interpretou. Mas quando você dá um olhar para ela de amor, de carinho, de compaixão, ela se sente tão acolhida e tão amada. E é isso que você precisa começar a fazer. É esse hábito que você precisa começar a desenvolver. Essa relação com você, para que você não precise mais ter medo de sentir dor, de falar sobre desconfortos. Olha, isso não está legal para mim não. Essa situação não está bacana. Eu não me sinto bem em fazer isso. Agora eu não posso. Agora eu não quero. Sem se sentir culpada. Sem se sentir a mal da fita. Aprender a se posicionar e aprender também a ficar leve com as suas escolhas, com as suas decisões. Sem ficar questionando o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir. Você não tem o controle sobre o outro. Você não tem também o poder de fazer com que ninguém sinta nada. Não, você vai tomar uma decisão. Agora, como que ele vai lidar com a sua decisão não diz respeito a você. Ele pode escolher várias opções. Ele pode ficar feliz, ele pode ficar triste, ele pode ficar chateado, mas é ele, não é você. Porque nós aprendemos que nós temos que fazer tudo pelo bem-estar do outro, pela felicidade do outro. Só que agora nós estamos fazendo o caminho contrário. Se você quiser ser uma pessoa mais leve, mais amorosa com você, você vai ter que aprender a fazer o caminho contrário. E é esse caminho contrário que eu tenho feito na minha vida e também ensino para as minhas clientes. E é essa a proposta do meu trabalho. Não é que você vai ser uma pessoa extremista. Não. Tudo que é extremo faz mal. Mas nós vamos procurar o equilíbrio, porque nós vivemos em sociedade. Nós precisamos nos relacionar. Ah, então agora eu só vou olhar para mim. Não é isso. Há horas que eu olho para mim, há horas que eu olho para o outro, há horas que eu troco, né? A nossa vida é de trocas. Eu vou estar sempre trocando com as pessoas. Mas quando eu decido trocar, eu troco sem culpa. Eu troco porque eu quero. Eu troco porque não me prejudica no sentido de abrir mão do meu bem-estar, do meu sentir para fazer pelo outro. Eu sou honesta comigo e eu falo, não, eu faço porque me faz bem. Nós precisamos de interação, nós somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade e precisamos sempre estar em sociedade. Nós precisamos do afeto, nós precisamos do amor, nós precisamos da amizade, mas em equilíbrio. Não fazer para ser vista, não fazer por fazer. Tirar esse conceito que eu tenho que fazer para ser amada. Eu tenho que dar para ser vista. Eu tenho que fazer algo para receber algo. Isso é uma expectativa. E quando a gente não recebe de volta aquilo que você criou expectativa em relação ao outro, você vai ficar frustrada. Você vai ficar triste.
Veja só, você cria uma expectativa, você faz um movimento criando uma expectativa, mas quando essa expectativa ela não é atendida, aí você fica triste. Veja que ainda é uma programação infantil. Você está ainda dando resposta de acordo com aquilo que você aprendeu. Por quê? Lembra? O ciclo, você criou um hábito de resposta dessa forma. Isso está programado na sua mente para ser sempre desse jeito. Só que desse jeito não está te fazendo bem. Desse jeito você está sempre desconectada de você. Você está se afastando cada vez mais de você. E você está sobrevivendo. Você está sempre cansada, sempre reativa, sempre nervosa, sempre com dor. Porque você não está escutando você de forma correta, de forma séria, de forma honesta. Seu corpo está doendo. O que você faz? Você procura entender quais são as causas que o seu corpo está doendo? Não. Mas se de repente alguém te liga ou te pede alguma coisa, o que você faz? Você ignora a sua dor e vai fazer o que o outro está pedindo. Atender o outro. E é isso que nós precisamos aprender a corrigir nas nossas vidas. Primeiro o movimento começa em mim. Depois ele vai para fora. Então, em mim. Essa volta para casa é isso. É você estar conectada com o seu sentir, com o que te faz bem, com o que você quer, com os seus sonhos, com os seus projetos. E em equilíbrio, trocando com o outro. Se doando também para o outro. Porque é por isso que nós recebemos os nossos dons, talentos e habilidades. Para o quê? Para nós trocarmos. Mas nós aprendemos em trocar em desequilíbrio, em desordem. E aí, quando você faz todo esse movimento, você vai ficar doente. Você vai se secar. Você vai se desconectar de você. Você vai se tornar uma pessoa doente, uma pessoa amarga, uma pessoa triste. Por quê? Você está se auto-abandonando. Você virou as costas para você. Literalmente, você virou as costas para você. Você está deixando tudo, a vida te levar. Porque você passa a engolir o choro quando algum desconforto vem, porque você não quer mostrar sensibilidade. Você ignora a dor, porque você acha que falar sobre dor é ser fraca. Eu tinha um grande problema, porque eu fui criada, em um ambiente onde a força física era muito valorizada. Então, na minha casa não tinha esse conceito de, tá com dor de cabeça, vai fazer as coisas, não. Então, eu tive muita dificuldade quando uma mulher, por exemplo, ela manifestava dor e ela ficava, de repente, por exemplo, em casa, porque ela estava sentindo, de repente, uma dor de cabeça. E eu tinha muita dificuldade de achar que isso era natural. Por quê? O que era validado eu, enquanto criança, era ter força física, rapidez. Para quê? Para ser vista. Então, eu tinha essa programação dentro de mim. Eu achava que era frescura uma mulher falar que ela tinha dor e que ela, de repente, não podia ir trabalhar porque ela estava gripada, ou que ela estava com dor de cabeça, ou que ela estava com cólica, e que ela não ia, de repente, trabalhar ou fazer outra coisa. Eu achava aquilo um desperdício de tempo. Eu achava que aquilo era uma frescura daquelas terríveis, né? Por quê? Eu não aprendi a sentir. Na minha criação, na minha educação, não tinha essa parte de sentir, porque eu fui criada muito em um ambiente mais masculino, de força, de ação, de ir para fora. E imagina que eu também fiz tudo isso, né? Na minha vida adulta, até entender tudo isso, eu fiz muito isso. Só que depois, quando eu fui diagnosticada com uma depressão, olha lá o alarme, lembra? A fatura chega. A gente vai fazendo um movimento de desconexão, de não olhar, de não ver, de não querer entender, de procurar outros atalhos, de procurar saídas por alguém que de repente não sabe qual é a saída, e vai acumulando. Quando vai chegar um momento, o seu corpo vai dar um sinal, e esse sinal às vezes pode ser muito mais pesado do que você está olhando de forma consciente. Então, quando eu fui diagnosticada com uma depressão, eu fui percebendo isso. Eu tinha muita insônia, muitas insônias. Então, isso tudo era o quê?
Eram sinais que não começou agora, eu já sentia isso lá atrás, às vezes de forma mais leve. Só que eu nunca parava para sentir, porque eu não fui educada, eu não fui ensinada a sentir. Senta aí que vai passar. Calma, bebe água, respira, descansa um pouco, vai passar. Não, isso é bobeira, vai lá e faz logo o que você precisa fazer e acabou. Então eu fui também ensinada a fazer dessa forma. Só que eu cheguei num ponto, né, que ou eu parava para entender o que era aquilo e quais eram as causas e as consequências daquilo que estava aparecendo na minha vida, ou então eu ia procurar outros meios. Medicação, vitimização, reclamação e continuar com o problema, como a gente vê na maioria dos casos. Não estou dizendo que se você tem uma depressão, você não precisa procurar um médico, ou que você não vá procurar um médico, um especialista. Não é isso. Eu estou dizendo da minha forma de agir perante o problema quando eu vivi. E qual foi o caminho que eu segui? E o caminho que eu segui foi procurar entender o porquê que aquilo estava sempre manifestando na minha vida. E aí foi quando eu fui entendendo que, de acordo com a minha caminhada, de acordo com a minha jornada pela vida, eu sempre fiz esse mecanismo de ir para fora, de fazer tudo para fora, e não ser sincera e não olhar para mim. E, por exemplo, saber se eu estava feliz ou não no relacionamento, no caso que eu estava. E ser honesta com a minha decisão, com a minha resposta, e entender que se eu não estou feliz em um relacionamento ou em um ambiente, qual é o movimento que eu preciso fazer? Ficar primeiro comigo, cuidar do meu emocional e depois me retirar desse ambiente. Eu não posso ficar ali esperando ou fazendo força para que o outro mude, para que aquela situação toda mude. Não é de primeira, né? Mas geralmente nós fazemos esse movimento para que as coisas melhorem, para que as coisas mudem, para que as coisas tenham uma outra forma de ser resolvidas. Mas se as coisas não estiverem acontecendo, como é que vai ser? Você vai permanecer ali, achando que você tem que se doar um pouco mais, tentar um pouco mais. Isso acontece muito nos relacionamentos. Tem pessoas que ela vê que a coisa não está boa, que o relacionamento não está fluindo, ou também nos trabalhos, né? Não está bom, não está fluindo, ela não se sente feliz, ela não vê possibilidade de conexão, de crescimento naquela relação ou naquele trabalho, mas ela permanece ali. Ela vai permanecendo ali. É como a metáfora do sapo na panela de água quente. O sapo, ele cai na panela de água quente, né? E no primeiro momento, tá ali quentinha, morninha, então ele vai se relaxando todo, né? Vai ficando ali toda à vontade. E aí depois o que acontece? A panela, o fogo começa a levantar mais calor, né? E chega um ponto que a água ferve tanto que não consegue sair da panela. Então, às vezes, cuidado. Cuidado com esse quentinho, com essa zona de conforto, onde que parece estar bom, onde você está. O ferver da panela, na nossa vida real, pode ser outras situações que às vezes também pode ser muito mais desafiadora você sair. Então, é essa reflexão que você precisa fazer. Ou eu escolho hoje voltar de forma consciente a olhar para as minhas necessidades, a cuidar de mim, a me amparar e deixar de praticar esse autoabandono, ou eu posso, amanhã ou depois, a vida dá uma volta, porque ela está sempre nos chacoalhejando, não é? Justamente para isso, para nós crescermos, né? A vida está sempre ali te dando umas espetadas para que você mexa, para que você entre em movimento, porque nada pode ficar parado. E nada está parado. E a nossa evolução, o nosso crescimento vem desse movimento de estar em ativa, de aprendizado, de conhecimento, de troca de experiência, de buscar novas oportunidades, sair da zona de conforto, tomar autorresponsabilidade pela sua vida. Esse é o movimento que a vida nos convida todos os dias. Para você tomar consciência que você é importante, que você é a pessoa mais importante da sua vida. E voltar a amar a si mesma não é egoísmo. É um ato de muita coragem. E recomeçar é você ter a coragem de olhar no espelho e firmar esse compromisso com você.
Eu não vou mais me abandonar por nada nesse mundo. E se você está disposta a começar a fazer essa jornada de volta para casa, eu quero deixar aqui o convite para o meu grupo gratuito no WhatsApp. Lá nós vamos falar sobre assuntos para você ter mais expansão de consciência, para você tomar consciência do seu verdadeiro valor, da sua verdadeira essência, meditação, para que você possa ir também entrando em conexão com você, com o seu sentir, ser honesta com você, procurar resgatar sua força interior para você admitir que eu não estou bem. Esse pode ser o maior ato de coragem. Então, se esse bate-papo fez sentido para você, vai no link da minha bio, lá tem lá tem o convite, tem o link para você entrar no grupo gratuito do WhatsApp. Também tem para você conhecer mais sobre o meu trabalho, adquirir o meu e-book, que tem exercícios práticos de 21 dias para você começar a fazer, de repente, de forma autônoma, esse processo de resgate interior. E também tem lá o meu WhatsApp para você marcar uma sessão, se você precisar de mais esclarecimento, de mais orientação no seu processo, no seu momento de vida. Eu terei um grande prazer em contribuir com a sua jornada, com o seu crescimento. Então, amanhã nós estaremos aqui no 4º dia do nosso bate-papo. Eu espero que você aproveite esse conteúdo para você começar a refletir e olhar para a pessoa mais importante do mundo, você. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.